Abra sua Bíblia na carta de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim: Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, seria como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios, de todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanha, mas não tiver amor, nada serei. Só até aqui. Eu escolhi esse versículo, essa passagem de Paulo, para a gente refletir a respeito de amor, né? E Jesus, ele nos ensina um amor totalmente diferente daquilo que a gente acha que é amor, daquilo que a gente acha que ama verdadeiramente. E aí Jesus, ele nos ensina de uma forma diferente. Jesus, quando ele teve encontro com Pedro, né? Quando Jesus ressuscitou, aí foi atrás de Pedro e aí Jesus, Pedro no mar e tal, Jesus preparou aquela fogueira e chamou ele, e aí Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E aí Pedro falou: amo. Só que Jesus perguntou a segunda e a terceira vez, e Pedro parece que não estava entendendo qual era o tipo de amor. Aí na segunda Pedro fica triste, né? Porque ele sabe que o amor que Jesus estava falando era diferente daquele que ele tinha para oferecer. E essa passagem de Paulo aos Coríntios, é interessante que o povo de Coríntios, ele tinha fé, o povo tinha os dons, né? Todos os dons lá na igreja. Só que a forma que eles estavam conduzindo precisava de alguns ajustes, principalmente no amor. E aí Paulo, quando escreveu essa carta, ele disse dessa forma exatamente: ainda que eu falasse, eu vou ler na minha versão, que essa é a NVI. Aqui na minha versão diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Aqui fala de um prato que retine. Esse prato, eu fui dar uma pesquisada, é um prato vazio. É um prato vazio, né? Um prato onde serve para você colocar o alimento, serve para você se alimentar, mas é como se fosse um prato vazio. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Então o povo de Coríntios tinha os dons. Aqui mais para frente vai falar a respeito dos dons de profecia, de todo o conhecimento, os mistérios de conhecimento e tal. Tenha uma fé capaz de transportar o monte, né? De que adianta você ter profecia? De que adianta tanto conhecimento? De que adianta você ter tudo isso? A igreja de Coríntios tinha tudo isso. Tinha tudo isso. E aí Paulo, escrevendo essa carta, de que adianta tudo isso sem amor? Se você não tiver amor, de nada vale tudo isso. De nada vale tudo isso. E todo amor que eu estava pensando nesse tipo de amor, e vamos ler o verso 3 e 4 para a gente entender. Diz assim: ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo a ser queimado. Alguns irmãos vão falar que esse queimado seria um mártir, né? De que adianta você entregar o seu corpo a ser queimado
Se não tiver amor, nada disso vale. Nada disso vale. Não adianta se querer, né, fazer o que você quiser, não adianta os dons, não adianta o conhecimento. É a palavra que diz. De que adianta isso sem amor? E aqui no verso 4 vai dizer os tipos de amor, que é um pouco diferente daquilo que a gente tem como amor. Verso 4. O amor é paciente. Se a gente não tiver paciência, está faltando um pouco de amor. Está faltando um pouco de amor. Pelo menos o amor que a Bíblia nos ensina. O amor verdadeiro, genuíno, o amor de Deus. É um amor que quando Deus fala e cobra a gente a respeito do amor, é um amor puro. Não é um amor contaminado com algumas coisas. É um amor genuíno. Quando, às vezes a gente muito falado a respeito daqueles tipos de amor, né? O amor ágape, o amor filéus e outros tipos. E aí vai falar desse amor ágape, que é o amor de Deus para nós. Esse amor de Deus para nós, a gente não consegue chegar. Isso é fato. De dar a vida ao próximo. Por mais que ele diz isso na palavra, mas para a gente chegar nesse tipo de amor é muito, 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 muito difícil. Mas a gente tem algumas características que a gente pode ter. Jesus, quando falou isso para Pedro, e falou a respeito do amor ágape, falou do amor que ele estava falando para Pedro, não tenho esse amor, né? O meu amor que eu tenho é humano, não é divino. Mas aqui, Paulo vai dizer, o amor é paciente, o amor é bondoso. Está faltando bondade também, está faltando um pouco de amor divino. Não inveja, o amor não inveja. Se há inveja, é porque o amor ainda não está de acordo com o que Paulo está dizendo aqui, né? Um amor genuíno, um amor de Deus. Não se vangloria, né? O amor não se vangloria. Não se orgulha, o amor não se orgulha. Olha, cada ponto desse é muito importante. Se a gente parar para pensar ponto a ponto, é muito difícil. Mas a gente tem um modelo para que a gente possa se parecer mais com Cristo. Não maltrata, não procura os seus interesses. Olha que tipo de amor que nós, como cristãos, ou os irmãos de Coríntios, Paulo estava escrevendo e cobrando um tipo de amor deles com essas características. E estava falando com uma igreja que tinha os dons, que tinha tudo, que pregava a palavra e tal. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses. Amor não procura os seus interesses. Olha que interessante. Às vezes a gente faz alguma coisa para algumas pessoas, né? Ou a caridade, alguma coisa, e com um tipo de certo interesse. E aí esse interesse, a Bíblia quer descartar isso, para que seja um amor puro. É sem interesse, mesmo esperando de Deus, mesmo que a gente espere de Deus, mesmo que Ele tem para te dar, mesmo que Ele tem para reconhecer, mas o amor puro, e é um amor que Paulo está dizendo aqui, nessa carta, é um amor diferente, um amor diferenciado. Não maltrata, não procure os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Não guardar rancor.
olha como tem que ser o amor. E aí, esse amor que Paulo está falando aqui, está falando de um amor de Deus. Mas entenda, não é o amor dele para a gente, mas é o quanto de Deus tem em nós. Quanto de Deus tem em nós para fazer o que o Senhor fez por nós, deu a vida dele por nós, né? Deus, ele não procura nada disso, ele não procura, não é um amor invejoso, não é um amor que maltrata. O amor de Deus, ele é puro e genuíno. Não maltrata, não procure os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Deus não guarda rancor. E ele olha para nós, você tem que ter esse tipo de amor. Sabe como? Não guarda rancor do seu irmão. Quando você não guarda rancor do seu irmão, por qualquer motivo que seja, você tem um pouco mais do amor de Deus na sua vida. O amor não se alegra com a injustiça. Esse é o amor de Deus. Não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Glória a Deus. Deus, ele se alegra com a verdade. E é esse tipo de amor que o Senhor nos ensina. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Glória a Deus. Essa é a lição de Paulo para essa igreja. É uma lição que podemos aprender com esse amor genuíno. Amém? Vamos louvar ao Senhor e dar continuidade. Vamos louvar.